single day. I'm gonna make something great. Dia começa com alegria, bom dia começa com amor, o sol a brilhar, as árvores a cantar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho, mais um dia de aulinha. E hoje a aula é de ciências, tá bom? Peguem o livro de vocês e abram na página 81. Vocês lembram sobre o que foi que nós falamos na aula passada? Sim, nós falamos da utilidade dos vegetais. Que os vegetais servem para comer, né? Para ficarmos bem alimentados, saudáveis. E esses alimentos servem para fazer outras coisas, né? Outros derivados. Ketchup, mostarda, molho, suco, várias coisas. Inclusive, vocês até mandaram os vídeos fazendo coisinhas lá na sua casa, né? E a tia gostou muito. Parabéns para quem mandou para a titia, tá bom? E também servem para fazer objetos, roupas, chás, né? Vocês perceberam que com esses vegetais dá para fazer vários chazinhos para a gente ficar curado de alguma doença e se sentir muito bem. Então, os vegetais são muito bons, né? Mas você sabia que nem todos os vegetais são iguais? Não, né? Porque alguns vegetais são para enfeites, outros são para comer, não é? E como vocês viram na aula passada que esses vegetais servem para muitas coisas, têm muitas utilidades, hoje nós vamos ver alguns vegetais que fazem muito mal, sabia? Que tem vegetais que não fazem bem para a saúde, que não pode nem chegar perto deles. Nossa, tia, eu não sabia não, pensava que os vegetais eram apenas para comer e para coisas boas, para enfeitar, para ajudar a gente a respirar um ar melhor. Não, mas também tem vegetais que fazem mal. E hoje nós iremos falar sobre plantas nocivas, lá na página 81. Assim como servem chás que servem para melhorar a nossa saúde, também tem algumas plantas que podem gerar até a nossa morte, sabia? Sabia também que lá na nossa casa, no nosso quintal, tem essas plantinhas? Isso que fazem muito mal, porque a gente não pode nem chegar perto. Então, hoje nós iremos falar sobre essas plantinhas que são tão malvadas, infelizmente, que podem até ter no quintal da sua casa ou em algum lugar que você passa e você não sabia disso. Como tem até a famosa urtiga. Vocês já ouviram falar da urtiga? Ela é boa? Não, né? Não pode nem chegar perto. Quando chega perto dela, que você trisca naquela urtiga, então você já vê que sua pele fica cheia de vermelhidão, cheia de carocinhos, né? Todo empolado. Então, a tia fez um vídeo falando sobre essas plantas nocivas. Quais são elas, quais são o envenenamento delas, o mal que elas podem causar, tá bom? Porque elas fazem mal tanto para os animais como para nós, seres humanos. Então vocês observem, prestem bem atenção, tá bom? Para vocês verem e não correrem um perigo de chegar bem pertinho delas, tá bom? Observe. Em geral, a toxina desses vegetais servem para proteger de predadores, como alguns animais, né? Ou mosquitos, insetos, alguma coisa do tipo. Mas essas toxinas conseguem matar humanos desavisados. Originalmente, a Nerium oleander, que se chama oleandro, nasceu nas áreas do Mediterrâneo. Mas por ela ser tão linda, devido à sua beleza, ela passou a ser servida de decoração em casas, em ruas, em bares, em lugares para ornamentação. Os animais costumam se afastar dela e basta apenas uma folhazinha para matar uma criança, vocês acreditam? Então observem bem como essa planta é e não cheguem perto delas, tá bom? Essa planta, ela é nativa lá da América do Sul e ela se chama Brugmansia suaveolens, que se chama trombeta de anjo no português. Olha como ela é bonitinha, mas ela é nociva, muito perigosa. Elas podem ser encontradas em diversas regiões do país, aqui do Brasil. Ela se chama assim trombeta de anjo pelo formato dela. Por parecer uma trombeta de anjo. Vocês já viram os anjos tocando as trombetas? Não tem o mesmo formato? Normalmente, nós encontramos essas florzinhas mais na cor amarela ou branca. Mas, algumas vezes, a gente encontra ela na corzinha rosa, tá bom? Agora, falando do envenenamento dela, ela é variado.
E não dá para saber quanto veneno uma pessoa tomou. Isso é impossível saber. Só que se alguém brincar com essa plantinha, é capaz dela ter uma overdose de veneno, ter uma paralisia dos músculos, ou um ataque cardíaco, alucinações visuais ou auditivas. Muito perigosa, né, crianças? Então, embora ela possa ser lindinha assim, por favor, não cheguem perto dela, tá bom? Porque ela é muito perigosa, viu? Então, agora essa plantinha que nós vemos agora, ela é nativa da Europa. Ela se chama Taxus baccata. No português se chama teixo. Ela produz um fruto que protege suas sementes. Então, essa capinha vermelha que fica por cima, ela é bem macia e ela não tem veneno. Então, os passarinhos comem ela e saem jogando as sementes. As sementes, sim, são bem venenosas e pode até matar. Apenas 50 gramas desse teixo é capaz de matar um homem, trazendo dificuldade respiratória, tremor muscular, convulsão, desmaio e parada cardíaca. Essa plantinha, embora seja muito bonitinha, ela também é muito perigosa. Temos aí mais uma planta que é bem bonita, não é? Branquinha, com as florzinhas bem bonitinhas. Ela se chama Water-en-Lock. No português se chama cicuta. Elas também são venenosas e são encontradas no hemisfério norte. Elas são encontradas na cor branca, azul e amarela. E vocês perceberam que elas têm o formato de um guarda-chuva? Mas essas plantinhas tão bonitinhas são consideradas as mais venenosas de todas. Elas possuem uma substância que podem causar convulsões e, diferente da outra, todas as partes delas são perigosas, principalmente a raiz. Então, não pode chegar perto nem da raiz dela, porque é aí que o veneno é mais potente. Além da convulsão, que ela é dada logo de imediato, ela também pode apresentar outros sintomas, como náuseas, vômitos, dores abdominais, tremores e confusão. E a pessoa pode morrer, porque a pessoa vai ficar sem respirar. Depois que uma pessoa ingere, então, minutos depois, ela vai ter uma dificuldade respiratória que pode gerar a morte. Agora, observem essa plantinha. É bem estranha, né, gente? E o nome dela, sabe como é? Lê aí quem consegue. É um nome bem complicado. Actaia pachipoda. Nossa, que nome estranho. Não sei se a tia leu direito. Mas no português se chama olho de boneca. Vocês perceberam que elas parecem uns olhinhos? Ela é nativa norte e leste lá da América do Norte. Ela é uma plantinha florida e mede apenas 1 centímetro de diâmetro. Tem pequenas frutinhas com essa pitadinha preta, não é? Embora ela seja considerada toda venenosa, o veneno onde fica mais concentrado fica concentrado no frutinho dela, que é esse olhinho de boneca aí. E ela é bem docinha. Mas, mesmo sendo assim tão docinha, ela tem uma toxina que é considerada um sedativo no músculo humano. E sabe o que causa? Ele também causa morte. Nossa, gente, muito perigosa, né? Embora seja tão bonitinha. Vocês acharam ela bonita? Então, a próxima que nós veremos hoje, eu acho que vocês já até ouviram falar. O nome dela é Ricinus communis, que é a famosa mamona. Então, aí, ela, antes de ser extraído aquele óleo. Vocês já viram a mamãe usando esse óleo de mamona? Ou passando no cabelo? Olha aí a imagem dela. E ela é encontrada em todo o território brasileiro, mas que contém uma grande quantidade de toxina. E a extração do veneno dessa frutinha e desse vegetal é muito complicado, é muito difícil. E apenas uma sementinha de mamona é capaz de gerar a morte.
E a morte através dessa semente é muito sofrida, agonizante e gera muitas dores. E os primeiros sintomas só aparecem algumas horas depois do envenenamento. E inclui a sensação de queimação na garganta, nos olhos, dor de barriga, diarreia e vômito com sangue. É muito sofrimento. E o pior é que esse sofrimento só acaba quando a vítima morre. Vocês viram o tanto que essas plantinhas fazem mal? Nossa, embora elas sejam tão bonitinhas, elas infelizmente fazem muito mal. Espero que vocês tenham prestado atenção, tenham visto bem como é cada plantinha dessa e principalmente tenham percebido o quanto elas fazem mal e que vocês não cheguem perto delas, tá bom? Assistiram o vídeo? Viram quantas plantas podem fazer mal e que ficam bem pertinho da gente, que às vezes até enfeitam nossa casa e nós não sabíamos que fazia tanto mal assim? Vocês anotaram direitinho? Perceberam o mal que elas fazem? Pois é, então anotem e observem para vocês não chegarem perto dessas plantas, tá bom? Então, agora nós iremos fazer a leitura da página 81, aí no livro de ciência de vocês. Vamos lá acompanhar? Na natureza, existem plantas que produzem substâncias capazes de provocar distúrbios ou problemas de saúde, caso sejam ingeridas ou manipuladas. São chamadas de vegetais nocivos. Vocês viram lá no vidinho que a tia mostrou que existem essas plantinhas que fazem mal para a nossa saúde, que pode gerar até a morte, que causa distúrbios, que causa diarreia, que causa dor de cabeça, várias outras coisas, não é? E vocês viram que até tem uma plantinha que nós conhecemos, que é o azeite de mamona, que quando é pego ele para extrair aquele óleo, tem um veneno por cima. E se você não souber tirar, então pode gerar vários outros problemas, não é? Não devemos mastigar nem colocar nenhum pedacinho de uma planta desconhecida na boca. O envenenamento por certos vegetais pode nos causar vômitos, náuseas, cólicas, problemas respiratórios, sonolência e etc. Vocês perceberam também que no vídeo que a tia mostrou tem várias plantinhas que são bem bonitas, né? Que até parecem serem apenas umas florzinhas ingênuas. Então a tia vai só ressaltar aqui que vocês não podem pegar em qualquer planta. Mesmo que ela seja bonita, mesmo que esteja de fácil acesso, vocês não podem pegar nessas plantinhas, tá bom? Ao menos que vocês conheçam, que vocês saibam realmente que não faz mal algum, ok? Por quê? Porque algumas plantas, elas são nocivas e elas podem gerar até a morte de alguns animais ou de pessoas. Elas soltam essas substâncias por medo de serem atacadas, por medo de que alguém arranque-as ou por medo de que alguns animais comam elas. Então, elas geram essas substâncias para se proteger. Então, é melhor a gente deixar elas lá quietinhas no canto delas, tá bom? Não vamos pegar nessas plantinhas e muito menos mastigar plantas. A tia espera que vocês não tenham esse costume de comer qualquer plantinha que vocês verem por aí, tá bom? O que é para comer é só aquelas frutinhas que a tia falou lá na aula passada, que são liberadas para comer, tá bom? Não vão colocar qualquer planta na boca de vocês. Algumas plantas venenosas, como a espirradeira, a comigo ninguém pode, a urtiga, a tinhorão, os avelóis, são muito encontradas em jardins ou em jarros dentro de casa. Como vocês puderam ver, aí são algumas plantas que elas são bem bonitinhas. Então as pessoas aproveitam e utilizam ela para enfeitar a casa. Ou elas podem, porque elas são de mais fácil acesso e elas crescem em qualquer local, né? No quintal, onde tem muitas plantas, tem muita grama, tem muitos matos. Então, essas plantas, elas costumam crescer mais. Mas, como a urtiga, nós temos que tirar essas plantas do nosso quintal e não deixar que elas cheguem nem perto da gente, tá bom? Porque elas fazem muito, muito, muito mal. Então, essas plantas nocivas, elas não são nada inocentes, tá bom? Como até aparenta o nome delas. Elas são plantas envenenadas, que têm toxinas e que têm muito veneno. Então, vocês não podem chegar perto dela. Mas caso isso ocorra, se vocês chegarem perto de uma planta dessas, ou algum amiguinho, uma pessoa que você conheça, ingerir, comer alguma parte dessa planta sem saber, então vocês correm e chamem um médico, tá bom? Elas têm que ir para um médico para logo ele
ali cuidar desse paciente e ela ficar logo boazinha, porque vai gerar cólicas, vai gerar diarreia, vai gerar dor de barriga, muitas outras coisas que pode gerar até a morte. Então, por isso, nós devemos andar bem longe delas. E se por acaso acontecer esse caso que a tia acabou de falar, de alguém ingerir essa plantinha, então nós devemos chamar o médico, tá bom? Agora nós iremos responder a atividade da página 82 e 83. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar uma mensagem no PV da titia, tá bom? Então, meus amores, até a próxima aula e muitos beijinhos.